levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. 98,7 FM apresenta Viva a Voz. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela queridíssima rádio Nossa Senhora de Copacabana, que fica aqui justamente no bairro da Princesinha do Mar, praia de Copacabana, querida de todos os cariocas e querida e conhecida mundialmente. Agradeço a participação dos ouvintes. Quem quiser fazer parte do programa, escreve no nosso Facebook, no Facebook da rádio, faça um comentário, ou então ligue para 3649-3411, o prefixo é o 21 do Rio de Janeiro, e participe do programa. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, que é a doutora Tânia Cavalcante, que ela é secretária, ela vai explicar melhor o que é essa comissão, mas ela é secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil. Daqui a pouco, vocês que não têm intimidade com esse tratado sanitário, o maior tratado de saúde pública da história da saúde pública, daqui a pouco vocês vão se inteirar da importância dessa convenção e a importância da nossa comissão, justamente da qual a doutora Tânia Cavalcante, pelo Instituto Nacional do Câncer, é a secretária executiva. Nós vamos iniciar o programa com a música Fumante, que é uma paródia, bem dizer, sobre os males que o tabaco provoca no ser humano, composta pelo Rômulo Marinho, e depois, então, a gente apresenta efetivamente a nossa convidada. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar.
E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Então essa música foi a Fumante, que o tabagismo ele provoca mais de 70 doenças diferentes. E o juiz classista Rômulo Marinho, ele pegou aí umas 10 e fez essa obra de arte aí que eu considero muito legal, essa música. Nós estamos hoje trazendo o tema do tabaco para o programa, não só porque esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, o CAT, mas porque ontem aqui no Rio de Janeiro houve um evento extraordinário em termos de reconhecimento do papel brasileiro, do esforço do nosso país em relação ao controle do tabaco, e a Organização Mundial da Saúde lançou um relatório que ela lança a cada 2 anos, e que pela segunda vez foi lançado fora da cidade de Nova York, porque normalmente esse evento ocorre sempre em Nova York. E esse evento trouxe para o Brasil uma série de ministros, ministro da Argentina, ministro do Paraguai, ministro do Uruguai, o nosso ministro, obviamente, capitaneou o evento, e muitas outras autoridades ligadas ao controle do tabaco no Brasil e no mundo. O INCA é a instituição mais proeminente no país em relação ao controle e teve, obviamente, representada pela sua diretora, a diretora Ana Cristina Pinho, diretora do Instituto Nacional do Câncer, e outros componentes da equipe da doutora Tânia Cavalcante, que é a instituição que mais sedimentou o controle do tabaco no país, formando técnicos há mais de 10 anos, formando técnicos que estão hoje no Brasil inteiro, coordenando programas estaduais e municipais de controle do fumo. E nós vamos, então, reforçar a necessidade da gente continuar trabalhando. Mas antes da gente falar sobre o evento de ontem, vamos fazer um breve histórico, primeiro, da nossa convidada, como é que a nossa convidada, que é uma médica, sanitarista, como é que ela entrou nesse movimento contra o fumo e como é que ela, rapidamente, né, senão a gente poderia falar aqui durante dias sobre a história do controle do fumo no país, mas como é que esse tema, tabagismo, se tornou essa força motriz para a gente fazer uma coisa revolucionária, sermos talvez o melhor programa nacional de enfrentamento da indústria da nicotina e dos agravos provocados pelo uso do tabaco. Tânia, fala um pouquinho, então, da tua história, primeiro dizendo que é um prazer imenso ter você aqui, você está voltando aqui, na verdade, você já teve uma outra vez. Eu e o Geraldo ficamos muito agradecidos aqui com a sua presença. Fala um pouquinho da tua história, como é que se iniciou, como é que você foi parar no enfrentamento do tabaco e hoje ocupando no Brasil, eu diria, a posição mais importante desse programa tão exitoso. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Geraldo. É um grande prazer estar aqui com vocês. O Alexandre, que é um grande líder, e ele que registra toda essa história, né, com a sua máquina. Eu acho que daqui a alguns tempos... As máquinas, agora tem vídeo também. A máquina, vídeo, Facebook. Então, é uma fonte assim, importantíssima de registro histórico dessa história. Eu acredito muito em comunicação em saúde, né? Importante. Extremamente importante. Esse programa nosso aqui já é parte desse processo. Exatamente, porque a gente precisa registrar essa história, esse caminho para as gerações futuras, né? Para que a gente possa continuá-lo. E eu queria também dar boa tarde para os ouvintes da rádio Nossa Senhora de Copacabana, especialmente do programa Viva Voz Saúde, muito importante. E eu queria agora contar um pouquinho, né, de como é que eu caí de paraquedas, porque minha formação não era sanitarista, né? Eu me formei em medicina em 1980 e fiz residência médica para hematologia clínica.
E aí fui trabalhar no Instituto Nacional de Câncer, na hematologia clínica, onde eu fiquei... chamei aqui de sanitarista. 15 anos, mas hoje eu sou sanitarista, porque aí, a partir daí, um belo dia, eu conheci a doutora Vera Luísa da Costa e Silva, né, que é que eu diria assim, uma liderança, uma ponta de lança nessa política nacional de controle do tabaco no Brasil, junto com outros, que eu diria, baluartes mesmo, doutor Rosenberg, doutor Mirra, doutor Mário Rigato, lá do Rio Grande do Sul, e vários outros nomes que eu não vou me estender, senão vou ser injusta. Mas, assim, a doutora Vera Luísa, um belo dia, conversando com ela, eu dizia que eu me interessava pela questão da prevenção, que eu trabalhava com oncohematologia, com câncer hematológico, mas que eu queria conhecer melhor essa questão da prevenção. Ela estava montando uma equipe, já vinha trabalhando com o controle do tabagismo, e, a partir daí, ela não sossegou enquanto não me levou. E a Vera também viria ao programa hoje, mas estava cheio de coisa na agenda, porque ela não mora no Brasil, né? A Vera hoje, ela é... A gente vai passar esse programa para ela. Ela é a liderança global da implementação desse tratado internacional de saúde pública, que é a Convenção Quadro para controle do tabaco. Estou mandando para ela aqui um link do programa. Isso realmente, assim, a gente pode dizer que hoje estamos, né, onde estamos comemorando, porque nesse caminho, né, a Vera, aí vieram outras pessoas, a Luísa da Costa Silva, a Tereza Feitosa e vários coordenadores estaduais de saúde, que eu não vou nomear para não ser também justas, e aí foi se criando uma massa crítica nacional com esse processo que você falou de capacitação, de compartilhamento, e era uma época, eu estou falando aqui, década de 90, quando eu entrei nesse processo, 95. Era uma época que, no Brasil, quem ousasse falar em tabagismo e falar em parar de fumar era visto como os chatos, né? Vamos dizer assim, os tabacos chatos. E a gente tinha assim, uma grande presença da propaganda na mídia, né? Um grande poder das empresas de cigarros na grande mídia, de tal forma que a gente não conseguia ter canal de comunicação via as grandes mídias, porque eram patrocinadores. Isso. Então, assim, esse processo... Eu me lembro, referência a esse patrocínio, que as revistas, por exemplo, aqueles semanais, né? Elas tinham a página central da revista, que é a página mais cara, e a página, tirando a capa e a contracapa, que é a página que tem 2 páginas, né? Exatamente. Eles compravam aqueles espaços ali toda semana em todas as revistas. Não, e quando tinha aqueles grandes eventos patrocinados, não sei se você lembra, né? O Hollywood Rock, o Free Jazz, aí aqui as páginas das revistas outdoors na cidade inteira, era um negócio assim... Free Jazz. Então era um assédio enorme, principalmente as crianças e os adolescentes, né? Porque... a gente sabe hoje muito claramente que o objetivo das empresas era capturar crianças e adolescentes para o tabagismo. Então, continua sendo. Né? Continua, porque eles próprios reconhecem nos seus documentos internos que a rentabilidade do negócio depende de seu poder de capturar, seduzir e abduzir, né, crianças e adolescentes para a dependência da nicotina. Existe um termo que o pessoal lá fora usa em inglês, que é replacement. Tem até um documentário chamado Os Replacements, que nós temos uma mortalidade absurda provocada pelo fumo, né? São 8 milhões por ano, tendendo a subir nos próximos anos, e a OMS diz que para cada morte você tem 20 doentes graves. Então, se a gente tem 8 milhões de mortes, tem 160 no mundo, milhões de doentes graves que muitos deles, não todos, param de fumar. E você precisa ter quem os substitua, né? Exatamente. Esse replacement seriam os substitutos, que são os meninos e meninas. Eu me lembro, Alexandre, tinha uma campanha de uma organização não governamental dos Estados Unidos chamada TRU. Ela fazia uma... Truth, né? Truth, verdade. É verdade. Né? Eles faziam uma paródia com aquelas campanhas daquele cigarro que tinha o cowboy, que eu não vou falar para não fazer propaganda. Isso.
E, o mais vendido do mundo. O mais vendido no mundo. E sempre aparecia aquele cowboy, né? aquele estilo de vida country, que, associando ao cigarro, né? Com aquela virilidade, né? O cavalo, aquele homem bonito. E aí eles fizeram uma campanha muito interessante, que eles mostravam um cowboy correndo no cavalo e várias crianças correndo na frente, e ele com um laço levando as crianças para o curral, porque é exatamente isso que é feito. Né? Então, é de uma forma muito crua, é uma forma muito cruel que essas empresas, que esse negócio, infelizmente, ainda hoje, apesar dos absurdos que a gente sabe que o tabagismo causa no organismo, os danos gravíssimos, eles continuam colocando cigarro nas bocas das crianças. E em referência que você trouxe dos anúncios desse cowboy, os atores, né, eram atores que faziam essas publicidades, 3 morreram de câncer de pulmão. Né? Isso. Os 3 cowboys isso, principais. Bem lembrado. Lembra que em 2000, na época do ministro Serra, quando iniciamos todo um processo para proibir a propaganda de cigarros no Brasil, foi lançada uma campanha em nível global e a campanha era exatamente fazendo uma analogia com essa questão dessa marca, que é a mais vendida no mundo, falando que o cowboy que fazia aquela propaganda tinha morrido de câncer. Então, tinha uma frase que chamava assim, Bob, eu morri de câncer, né? Uma coisa assim. Exatamente para mostrar que o cigarro faz mal até na propaganda. Até né? Propaganda. Falava que o próprio ator que fazia aquela propaganda tinha falecido de câncer de pulmão. Estudo, né? Nessa época eu também fazia homeopatia, a gente estudava muitos símbolos. Né? Eu também estudei homeopatia. Você também? A gente estudava muitos símbolos, sonhos. E tinha um dicionário de analógico também que a gente usava, que você pegava uma palavra e essa palavra tinha analogias com, às vezes, 50 coisas. E uma das coisas que eu fui buscar, porque tinha tanto cavalo nas propagandas dessa marca, que eu falei, bom, a gente sempre pensava no cowboy, eu sempre pensava no cowboy. Por que usar o cowboy? É porque o cowboy é corajoso, é valente, é homem, é viril, enfrenta o deserto. Antigamente não havia a questão do politicamente correto, né? Matava muito índio. E aí eu saí da história do cowboy e fui estudar o simbolismo do cavalo e a analogia do cavalo. Porque normalmente nas propagandas dessa marca, o cavalo está sempre em direção ao maço, sobretudo nas fotos. Você sabe qual é uma das analogias do cavalo principais e um dos símbolos, que eu também pensava em força, né, em poder? É o desejo. O cavalo é o símbolo do desejo. Talvez não seja à toa que essa marca que usa o símbolo do desejo seja mais vendida no mundo. Mas isso é para outra conversa. E você sabe que essa marca, por que ela se tornou uma das mais vendidas do mundo? Porque ela é uma das marcas que a empresa conseguiu descobrir uma forma de torná-la mais adictiva, mais capaz de causar dependência, que é a amônia. É o aditivo que coloca amônia, que começou com essa marca. Quem começou foi essa marca. Essa quem desconhecia. E aí ela virou uma tecnologia, entre aspas, né? Porque ninguém, assim, foi eles que inventaram, esses fabricantes dessa marca, e todos os outros começaram a usar. E aí, em 96, no Brasil, nós, aqui no INCA, né, no Instituto Nacional de Câncer, sobre a gestão do Dr. Marcos Moraes, que foi uma pessoa muito importante também para o controle do tabaco no Brasil, enquanto diretor do Instituto e depois diretor da Fundação do Câncer, é uma pessoa incansável que deu toda a força para que o INCA avançasse nisso. O Dr. Marcos Moraes, junto com a doutora Vera da Costa Silva, patrocinaram, né, um estudo de marcas de cigarros no Brasil, em termos de conteúdos e emissões, né? O que tinha naquelas marcas? Porque até então não existia Anvisa, né? A indústria colocava o que queria nos cigarros e a saúde pública ficava ao largo disso. E o estudo mostrou que as marcas de cigarros do Brasil, elas tinham altíssimo teor de amônia. E o pesquisador canadense do laboratório Labstat, ele levantou a suspeita de que era adicionada amônia nesses cigarros brasileiros que foram analisados, nessas marcas, para aumentar a liberação de nicotina e aumentar o poder de causar dependência. Isso foi um escândalo, matéria de capa de Veja e de várias outras. Era cigarro turbinado o nome
da chamada nessas capas. E a gente também teve um outro episódio naquela, mais ou menos na época que o Jatene era o ministro da Saúde, o Adib Jatene, com aquele tabaco Y1, que era geneticamente modificado. Sim. Também, proibido nos Estados Unidos e foi descoberto lá no sul do país. Exatamente, eles chamavam fumo louco. Fumo louco, exatamente. Porque era um tabaco que era geneticamente modificado para aumentar a quantidade de nicotina que ele tinha, né? Ele ia gerar quando colocado no cigarro. Uhum. E havia um relato também, era chamado de fumo louco pelos agricultores, porque ao manusear a folha do tabaco, eles tinham uma absorção de nicotina maior do que eles tinham. E isso tem um efeito, né? A nicotina tem um efeito no cérebro, né? A nicotina, ela desorganiza o cérebro do fumante e passa a comandar o fumante para ele buscar essa droga. Isso é a dependência, o fundamento da dependência. Essa expressão droga-adicto, né? Adicção, vem da época da escravidão, quando os escravos compravam coisas nos armazéns do senhor dele e ficavam devendo ao armazém, não conseguiam pagar nunca e ficavam presos ao senhor com uma dívida, e isso aí chamava-se adicção, quer dizer, é uma escravidão. E que interessante, Alexandre. Aí isso claramente explica também o outro lado da questão do tabaco no Brasil, que é a questão do agricultor, que também é adicto, né? Olhando por esse lado. Ele é dependente econômico, eles estão sob o jugo das empresas de tabaco, que contratam eles de forma, vamos dizer assim, injusta, são contratos injustos, explora a mão de obra barata, explora o trabalho infantil, ainda deixam doenças, porque existem as doenças próprias ocupacionais dessa produção. Então, que interessante. E aí a gente pode usar esse termo para exatamente classificar esse tipo de exploração. Eu tenho uma charge que eu pedi ao nosso... Eu tenho 2 cartunistas, um brasileiro, que é o Eliu Douaye, e tem um cartunista que agora bateu uma coisa muito interessante, porque ele é da Turquia. Justamente os 2 países que ontem receberam essa exaltação, né, como controladores do tabaco. E eu pedi ao meu cartunista para fazer um cartoon do seguinte: as crianças com seus livrinhos, pirulito na boca, entrando, comprando cigarro e na mesma imagem saem com um maço de cigarro na mão, já mais velhos, e com a bola de ferro presa no tornozelo. É uma fábrica de produção de adictos, né? Exatamente. Entram crianças e saem dependentes. O cigarro ele não é visto... Uma linha de produção, né? Uma linha de produção. O cigarro não é visto pela sociedade. Ele é mal visto, mas talvez não seja tão profundamente avaliado pela sociedade. Mas a nicotina, que é uma droga considerada menos agressiva no conceito geral das pessoas, é a droga que mais gera dependência, mais do que qualquer outra que a gente conheça. Isso, tem o Dr. Drauzio Varela, ele fala bem sobre isso naquele livro, eu acho que é no livro sobre o Carandiru, onde ele teve uma experiência, né, de tratar as dependências químicas dos presos, e ele dá esse depoimento de que os presos eles tinham mais dificuldade de deixar de fumar o cigarro, a dependência da nicotina, do que a de cocaína, né? Exatamente. Então é uma coisa. E foram feitas experiências também com ratos de laboratório que tinham alimento e droga, ficavam privados do alimento e da droga durante um tempo e depois eram soltos nas suas gaiolas. O que ia primeiro na droga era o rato da nicotina. Os outros iam primeiro comer. Mas vamos voltar para a sua liderança agora, já como coordenadora lá atrás do Programa Nacional de Controle do Tabaco, onde a gente começou a ver uma ação institucional do governo brasileiro. Eu comecei a trabalhar na equipe, né, da doutora Vera Luiza da Costa e Silva. Eu iniciei esse trabalho, que era um trabalho de articular junto às secretarias estaduais de saúde e também para chegar nas secretarias municipais de saúde, para que essas secretarias elas assumissem o tema controle do tabagismo como pauta da saúde. Porque era assim, hoje a gente acha assim, muito estranho, mas na época
tabagismo não era, passava ao largo da agenda de saúde do Sistema Único de Saúde. Por incrível que pareça, né? A gente tinha muitos médicos fumantes e aí sempre havia aquela desconfiança de que lá vem aquelas pessoas chatas fazer uma pregação, né? Fazer uma censura porque eu sou fumante. Então, a gente tinha essa dificuldade também dentro da própria estrutura de saúde. E eu me lembro que um dos marcos desse processo, de mudar esse processo, foi quando, através do Instituto Nacional de Câncer, fez um convênio, né, na época do ministro Adib Jatene e da direção do Dr. Marcos Moraes, com as secretarias estaduais de saúde, para que as secretarias pudessem incluir esse tema na sua pauta, na sua agenda de saúde. E teve uma reunião aqui no Rio de Janeiro, histórica, onde foi firmado esse convênio e, a partir daí, o Instituto Nacional de Câncer passou a fazer todo o acompanhamento das ações. E que também, que ano mais ou menos? Foi em 96, 97. E, a partir daí, nós começamos a formar rede de coordenadores e começar também a trabalhar a construção de uma capacitação que fosse além das campanhas, né? Aí nasce os programas nas escolas, o Saber Saúde, a cessação de fumar. Essa era a minha primeira entrada no tabagismo. Eu fiquei, junto com a Tereza Feitosa, responsável por coordenar o tema, a capacitação para a cessação do tabagismo, a parte também das empresas, né? Então, e os ambientes livres de fumo. E, assim, uma coisa que na época a gente até é uma coisa assim até meio estranha a gente pensar nisso hoje, porque hoje o Brasil é livre do fumo, mas quando o Instituto Nacional de Câncer começou a trabalhar nesse tema, ainda havia fumo dentro da instituição. Muitos médicos fumavam, enfermeiros. Então, em 2000, o Isbelo Campos fez um trabalho grande de investigação e viu que 1/4 dos médicos brasileiros eram fumantes. E aí se fumava dentro das emergências. Eu me lembro claramente, eu trabalhei um tempo na emergência lá do Souza Aguiar, fiz internato lá, então era todo mundo fumando, atendendo e fumando. E era uma coisa natural, né? E, a partir desse processo, desse trabalho junto às secretarias, ela começou a denormalizar. E aí vieram os estudos também sobre o tabagismo passivo, que nos ajudaram muito, porque quando você tem a evidência dos riscos, né, não é só quem fuma que tem problema, mas as pessoas que não fumam também têm problemas de saúde, inclusive câncer de pulmão. Isso nos ajudou muito, né, a começar a desconstruir essa normalidade de aceitar, né, fumar em ambientes fechados como se fosse uma coisa. Eu viajei muito em avião, eu saía defumada, aquele avião que todo mundo fumava, né, tinha aquela separação, como se as pessoas, inclusive voo internacional, que hoje nem voo internacional, mas é permitido, como se a fumaça obedecesse. Olha, aqui, a partir daqui você fica, né, não vem para cá. Não, e as pessoas que não podiam fumar diziam que não iam poder mais viajar, né? Eu peguei uns recortes de jornal dessa época, da década de 90 e tal, e muitas assim protestando veementemente, porque era um direito contrariava o direito de ir e vir das pessoas. Exatamente, é direito de escolha, a liberdade de escolha, né? Então, toda essa coisa toda. Então, assim, e eu queria assim registrar um marco muito importante, Alexandre. A Associação Médica Brasileira, ela começa bem antes da gente ter uma lei, essa lei que proibiu fumar em ambientes fechados. Eu me lembro, em 98, o Dr. Mirra iniciou, pela Associação Médica Brasileira, um movimento que culminou com não me lembro se foi medida provisória, foi uma liminar que fez com que os voos se tornassem livres de fumo. E depois, essa liminar ela evoluiu para uma legislação definitiva. Uhum. E isso foi um movimento encabeçado pela Associação Médica Brasileira, né, que é um registro muito importante, porque a gente acha assim, é natural hoje, mas tem um esforço enorme, né, por trás de pessoas e de grupos, e isso tudo é uma construção coletiva. O Dr. Mirra tem pouco tempo de passar a bandeira, o bastão, para Alberto Araújo na Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Isso. Quer dizer, muito bem representado, com certeza, diga-se de passagem. Alberto é um grande parceiro nosso, né, e do movimento.
Você citou o Mira como tomando essa atitude lá atrás, e até ano passado, final do ano passado, com 90 e poucos anos, ele ainda estava comandando a comissão de tabagismo. É um sujeito... né? Extraordinário, né? Uma Extraordinário. vitalidade, uma... Eu acho que o tabaco lutar contra o tabaco, acho que dá longevidade, porque um dos maiores combatentes foi o professor Zé Rosenberg, Isso. se não me engano, ele faleceu com 90 e muitos anos e nativa, né? Nativa, e interessado e perguntando por todas as etapas escrevendo que estavam muita coisa. Uma pessoa assim que ia da biologia molecular da célula até a questões sociais, econômicas, e políticas. Políticas em uma publicação única. Eu me lembro que ele fenômeno. O meu livro de cabeceira, na década de 80, final de 70, foi o livro dele, Tabagismo, se não me engano, uma epidemia mundial, alguma coisa assim. Capa vermelha. No meu a capa era preta para marrom. Ah, tá. Tem uma outra depois. Edição de 81. Tá. E ele me dizia uma vez, que eu falei, professor, e aí, vale a pena escrever livro? Vende muito livro? Era um livro grosso, né? Devia ter umas 300 páginas. E ele dizia, Alexandre, eu tenho quase certeza que a indústria manda comprar todos os meus livros, porque esgota muito rápido. Imagina, em 80, não havia interesse. Como é que podia? Ele tinha certeza que a indústria comprava tudo. Retirar das prateleiras, que ele começasse a formar a cabeça das pessoas. Porque ele formou muita gente, né? Nossa Senhora. Mas agora vamos continuando dizendo como é que está a questão no mundo. O Brasil hoje é considerado uma liderança planetária, por vários motivos, que você pode abordá-los da forma que você achar melhor. Mas como é que nós estamos com a pandemia no mundo hoje? O que o tabagismo hoje significa para o planeta? Alexandre, essa política global de controle do tabaco, ela, na verdade, ela é uma grande mudança de paradigma, de atuação da saúde pública. Porque, assim, a gente... acompanhando todas as assembleias mundiais de saúde, né, que a partir da década de 70 começa a tratar do tema, né, porque era um tema que não estava também na pauta da Assembleia Mundial de Saúde, mas começa a aparecer na década de 70, mas começa a aparecer assim, a relação do tabagismo com doença, as evidências, e aí, nesse processo de assembleias e assembleias discutindo, se chega à conclusão que é uma epidemia, e uma epidemia construída por um negócio, e que a saúde só não daria conta, porque, apesar de a gente conhecer todos os riscos, o número de fumantes continuava a crescer. Quer dizer, só saber que o tabagismo causava doenças e mortes não era suficiente para mudar esse cenário. E aí, nesse processo, as próprias Assembleias Mundiais de Saúde chegaram à conclusão de que tinha que se fazer alguma coisa diferente. E aí foi que nasceu a ideia de se ter um Tratado Internacional de Saúde Pública, cujas medidas elas são medidas multissetoriais. Não é só a saúde fazendo campanha, não é só a saúde tratando o fumante para ele deixar de fumar, mas também a área econômica, aumentando imposto, aumentando preço, para reduzir o tabagismo. Aliás, essa é uma das medidas mais efetivas. Você criando advertências sanitárias, leis, né, que proíbem fumar em ambientes fechados, que coloca aquelas advertências com fotos nas embalagens. A gente está falando de um veneno. E o Brasil foi pioneiro também disso. Exatamente. O Canadá, depois o Brasil. Assim, ocupando o espaço que merece, porque eu não posso ter um produto que é letal e que mata 2 em cada 3. Inclusive, no evento de ontem, um dos palestrantes, se não me engano, foi o ministro da Argentina, o ministro do Uruguai, que disse que, surpreendentemente, esse é o único produto que a indústria produz algo que vai matar o seu consumidor. Exatamente. Não existe outro. Então, assim, é uma coisa surreal. Se a gente para analisar, vamos dizer assim, friamente, essa situação, eu tenho um bastãozinho de tabaco enrolado num papel que causa dependência, que gera uma fumaça tóxica, mas está sendo vendido em embalagens lindas, maravilhosas, em pontos de venda. E por quê? Porque você tem um poder econômico enorme por trás. Então, você precisa ter muita vontade de política para vencer esse poder. Então, você estava falando, deixa eu pegar você pela palavra novamente, eu te interrompi. Não. Você estava falando, de uma certa forma, dos artigos dessa nova convenção quadro. E um deles, aí você citou que o foco não era apenas saúde,
tinha a questão econômica e entrou o Isso. aumento de preços, controle do contrabando. Isso. O que mais que essa convenção se preocupa? Ela se preocupa também com a questão de quem produz tabaco, né? Porque, tanto sob a perspectiva econômica, porque a convenção quer reduzir o consumo global e está reduzindo de cigarros, e aí você tem um pequeno agricultor que a gente acabou de falar, né? Que você deu esse exemplo, né, dos escravos. Eles são escravos dessas empresas. Eles precisam ser protegidos não só sob a perspectiva econômica, quanto sob a perspectiva sanitária e ambiental também, porque produzir tabaco faz mal também para quem produz. Isso. E a exposição a agrotóxicos. Exatamente. A nicotina da folha. A doença da folha trabalho verde. infantil, porque a exploração, sim, do trabalho infantil. Suicídio maior nesse grupo de trabalhadores Exatamente. do que em outro. Então, a convenção ela junta uma série de medidas que são necessárias para você, de fato, reduzir o tabagismo. E é um conjunto de medidas que foge, boa parte delas foge à governabilidade do setor saúde. Aí vem a questão da multissetorialidade, o governo como um todo e coerência do governo com as medidas da convenção. Por isso que hoje no Brasil nós temos uma comissão interministerial para a implementação desse tratado, que foi ratificado pelo Brasil, às duras penas, mas foi Comissão ratificado. da qual você é secretária executiva. Eu atuo como secretária executiva, mas tem o Ministério... O ministro é o presidente da Saúde, o ministro da Saúde, desculpa, o ministro da Saúde é o presidente da comissão. Aí temos representantes da Receita Federal, que cuida dessa parte de aumentar preços e impostos para reduzir o consumo. Nós temos representantes do Ministério da Agricultura, que cuida do programa de diversificação em áreas cultivadas com tabaco, que faz parte da convenção. E temos também todo o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, uma vez que a gente tem que tratar principalmente dessa questão do cigarro contrabandeado e outras formas de mercado ilegal de cigarros, que também é um problema de saúde pública, mas também é um problema de segurança pública. Por isso que a gente tem a participação do Ministério da Justiça através da sua Polícia Federal. A parte de vigilância epidemiológica que é importante, faz parte do tratado, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Essas políticas estão fazendo efeito, né? Estão reduzindo o consumo, esse é o artigo 20 desse tratado. Por isso que hoje o Ministério da Saúde tem todo um sistema de pesquisas nacionais que investigam quanto o Brasil está fumando, quem está fumando, se é mais homem, mais mulher, se é criança, né, adolescente, e qual é a sensibilidade dessas pessoas a essas políticas, né? Se as pessoas sabem que faz mal fumar em ambientes fechados. Então, tudo isso faz parte, é um conjunto de medidas que o Brasil vem adotando de forma organizada. A cessação de fumar, né? Desde antes da convenção existir, o Brasil já vinha implementando o tratamento gratuito no Sistema Único de Saúde para deixar de fumar, baseado principalmente numa abordagem cognitivo-comportamental. O que é isso? É ajudar o fumante a reaprender a viver sem o cigarro. E apoiado por sem o cigarro e sem qualquer outra forma de tabaco. Exatamente. Né? Sem charuto, nicotina, cachimbo, né? Vamos cigarro dizer assim. eletrônico. Exatamente. Sem nenhum tipo de dependência de nicotina. E isso vem sendo implementado de forma muito organizada. Essa é uma ação que hoje está a cargo da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional de Câncer e acontece junto com as secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde. Então, é um processo muito bem conduzido, muito bem organizado, que nos permite saber quantas unidades de saúde estão implantando. Como é que nós estamos nesses números? Porque uma das coisas que acontece, que é bom que os nossos ouvintes saibam disso, porque a gente ouve muitas críticas ao Sistema Único de Saúde, a gente ouve muitas críticas ao país, comparando o país com outros países, eventualmente mais desenvolvidos ou economicamente mais estáveis. Mas o programa Contra o Fumo é um orgulho para o brasileiro. Outros movimentos estão começando a se espelhar nessa arquitetura toda que foi construída ao longo dos últimos 30, 40 anos para resultar nessa posição que o Brasil está ocupando. Mas fala um pouquinho,
já que você é a secretária executiva de uma comissão que vai implementar a Convenção Quadro, fala um pouquinho do que é essa Convenção Quadro, porque esse nome é muito difícil, não é um bom nome para a gente vender um produto. Nós vamos chamá-lo de maior tratado de saúde pública da história do planeta. O que é exatamente essa convenção? Por que a gente diz que ele é o maior? Por que ele é tão insensado? Quantos países que fazem parte dele? Enfim, fala um pouquinho da convenção. Aí voltando àquela história que eu estava contando das Assembleias Mundiais de Saúde. Então, as Assembleias Mundiais de Saúde reconheceram que só a saúde não daria conta e os países isoladamente não dariam conta das dinâmicas de mercado das empresas de tabaco que são transnacionais. Elas desrespeitam vamos dizer assim, os limites dos países e elas, se um país adota uma medida aqui, né, mais restritiva, como os países desenvolvidos, elas migram seu negócio facilmente para os países mais pobres. É tanto que hoje 80% do fumo no Brasil, dos tabagistas no mundo, estão nos países em desenvolvimento. E aí o que aconteceu? A Assembleia Mundial de Saúde, numa mudança de paradigma, decidiu negociar um tratado para padronizar as regulamentações que os países deveriam adotar. E esse tratado ele foi para regulamentar esse negócio, para limitar o alcance desse negócio, cujo público-alvo principal é capturar crianças e adolescentes. E cujo objetivo principal é ter lucro. E lucro a qualquer custo, né? Mesmo que seja vida humanas. E o que aconteceu? Então, esse tratado ele foi negociado, ele não nasceu assim, pronto, ele foi negociado, construído com base em evidências durante 4 anos. E o Brasil, por ser um país que... naquela época, ele teve um reconhecimento da sua liderança. Por quê? Ele era um país em desenvolvimento na época, estava reduzindo o tabagismo e era um grande produtor. Então, era uma situação sui generis. E aí, os 192 países que começaram a negociação desse tratado elegeram o Brasil para presidir a negociação desse tratado, que não foi fácil, porque muitos interesses econômicos, sejam nas delegações, seja fora das delegações, buscavam enfraquecer o que era colocado como medida naquele tratado. E foram 4 anos muito intensos, que foram presididos inicialmente, né, o órgão que negociou, que organizou toda essa negociação, sob a condução da OMS, com o apoio da doutora Gro Brundtland, que foi uma figura muito proeminente. Ela é minha ídola. Pois é, ela foi primeira-ministra da Noruega. Primeira mulher a ser primeira-ministra. Exatamente. E foi sob a gestão dela na Organização Mundial de Saúde e com a presidência desse órgão de negociação feita pelo Brasil na figura do então embaixador Celso Amorim e depois Seixas Corrêa, que se conduziu todo esse processo de negociação de forma magistral, embora tenha sido assim, haviam verdadeiros embates nessas... Ela foi também, a doutora Gro, a primeira mulher a ser diretora-geral da Organização Mundial da Saúde também. E foi, para mostrar o poder dessa mulher, a gente esteve aqui no Rio de Janeiro em 92, a Rio Eco 92, isso. E ela foi a presidente, porque ela também é ambientalista. E ela que trouxe a definição de desenvolvimento sustentável. Exatamente. A Comissão Brundtland, ela traz aquela definição do que é desenvolvimento sustentável. Isso. E se você olha para a própria Convenção Quadro, para controle do tabaco, você vê os elementos desse conceito de desenvolvimento sustentável no próprio objetivo da Convenção, que é proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sociais, sanitárias, sociais e econômicas do tabaco. E ambientais também. E ambientais. Né? Que, aliás, a questão ambiental está cada vez mais ligada a essa questão do tabaco. Né? Via queima de árvore, via queima de carvão e via contaminação produção de meio ambiente. Pelas guimbas. As guimbas que obstruem, tanto contaminam, né, porque as guimbas têm substâncias tóxicas, como também obstruem bueiros, né, contribuem para as enchentes, poluem o mar. Então, assim... Os peixes, aves marinhas comem guimba. Mas o impacto da Convenção Quadro, é engraçado, né? Porque como no protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não entrou.
E na Convenção Quadro também, os Estados Unidos ele não assinou, não é isso? Não ratificou. E, assim, interessante observar que, durante o processo da negociação, a gente tem 2 Estados Unidos. Primeira fase, sob a gestão do presidente Clinton, Estados Unidos era, assim, liderança para fortalecimento da Convenção Quadro, sempre colocando para cima, buscando colocar as medidas de forma mais fortes possíis. Aí muda o governo e vem o governo Bush. E aí a indústria do tabaco passa a fazer parte da delegação dos Estados Unidos, e aí começa a ter o enfraquecimento dos posicionamentos e até mesmo interferência para que a convenção ela não criasse assim não fosse assim, extremamente forte como ela é hoje, né? Mas e tem uma coisa muito importante, Alexandre, a sociedade civil, a participação da sociedade civil vamos dizer assim, na condução, como monitor, como um olhar de observatório, o que acontecia nas delegações, porque as delegações era só o governo, foi fundamental para que não se enfraquecesse a Convenção Quadro. Todas as negociações, a Framework Alliance, que é um grupo de organizações da qual a Aliança de Controle do Tabagismo do Brasil faz parte, acompanhava, e eles tinham um jornalzinho que era publicado todos os dias para o terror dos delegados, que tinha sempre uma referência à orquídea para as delegações ou para o delegado, que mais se destacava na defesa da convenção, e o cinzeiro sujo para aquelas delegações ou delegados que tinham feito tudo para reduzir vamos dizer assim, a fortaleza da convenção. E era um negócio assim, todo dia os delegados saíam, né, querendo olhar o que tinha ali no jornalzinho, porque isso é importante, porque você formata, você inibe um pouco todas essas estratégias que a indústria tem para minar os oficiais de governo, inclusive. Essa lembrança que você fez da mudança de postura depois do governo Clinton e o governo Bush, a gente repara que também ocorreu depois do governo Obama, que o Barack Obama tomou diversas medidas importantes, sobretudo localmente, para os próprios Estados Unidos, e você vê hoje a postura do Trump, que era completamente diferente, a ponto daquele, se não me engano, o vice-presidente chegar a aventar a possibilidade de que nicotina não viciasse, né? Que isso tudo era uma questão... E aí a gente vê que tem os tentáculos, né, das empresas de tabaco por trás, né, porque, infelizmente, os negócios hoje direcionam também as políticas, né, infelizmente. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos, no segundo bloco do programa, nós vamos trazer um pouco da informação sobre o evento de ontem, o evento que a Organização Mundial de Saúde, o Rio de Janeiro sediou, e o Brasil, né, sediou, e nós vamos falar um pouquinho da importância disso e do reconhecimento do papel brasileiro, mas também um pouquinho sobre o relatório que fala da epidemia global de tabaco, o relatório que é lançado a cada 2 anos pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente vai voltar a bater um papo com a doutora Tânia Cavalcante, 2 musiquinhas sobre cigarro. Geraldo, bota a música do seu Xará, e depois a do Tony Garrido com Vange Souza. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim de esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê?
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde de hoje, que tem como convidada a doutora Tânia Cavalcante, médica, que é a secretária executiva de uma comissão extremamente importante para a saúde pública brasileira, que é a Comissão para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil. Na primeira parte do programa, nós abordamos alguns aspectos do movimento brasileiro, desde lá atrás, no enfrentamento dessa epidemia aqui no nosso país, que hoje, depois de tudo que nós já construímos de positivo, ainda gera uma mortalidade em torno de 150 a 160 mil pessoas por ano, uma perda econômica para o país extraordinária, em torno de 57 bilhões
de reais por ano, e com uma entrada bem aquém disso, em termos de arrecadação de impostos, em torno de 13 bilhões, a gente tem um prejuízo calculado em torno de 44 bilhões de reais por ano. Inclusive, nós fazemos parte de um movimento gerado pela Aliança contra o Tabagismo, que é uma ONG e é uma rede também de parceiros aqui do Brasil, que criou uma hashtag chamada hashtag Conta do Cigarro. Quem tiver acesso, bota lá, hashtag Conta do Cigarro. Mas o programa de hoje, como eu disse inicialmente, o tema que a gente escolheu tem uma relação com um evento que aconteceu ontem, que eu pediria, então, à nossa convidada que fizesse um histórico desse evento, e por que o Brasil foi escolhido e o que significa exatamente esse relatório. Quem estiver nos vendo aqui pelas câmeras do Geraldo, é um relatório grande, um relatório de, deixa eu ver quantas páginas, mais de 200 páginas, realmente muito completo também, né? Em termos de diagnóstico do problema da epidemia do tabaco no mundo. Então, eu gostaria que a gente dedicasse o segundo bloco do programa a dar uma ênfase no que significou esse evento no Brasil, qual a importância política e o que significa esse reconhecimento, e o que exatamente que é o M-Power. É um acróstico em inglês que são 6 componentes, e o Brasil e a Turquia, como eu mencionei antes, são os únicos países do mundo que adotaram já os tais 6 componentes. Depois eu vou listar para vocês quais são esses componentes, porque que esse acróstico de 6 letras, o que isso significa. Mas, Tânia, traz para a gente, para os ouvintes, o que foi que aconteceu ontem no Museu do Amanhã, aqui no Rio, aliás, um cenário belíssimo, e que nos encheu de orgulho. Ontem foi muito importante para o Brasil, porque foi um reconhecimento de uma organização de peso como a Organização Mundial de Saúde, do cumprimento de algumas medidas da Convenção Quadro, que o Brasil vem adotando de forma bastante exemplar, né, e com liderança, e que recebe pela Organização Mundial de Saúde esse nome de M-Power, que são 6 medidas que foram escolhidas, né, dentro do conjunto de medidas da Convenção Quadro, como medidas que precisavam ter um empurrão, inclusive um empurrão financeiro, né? Eu vou inclusive virar para você a tela, que eu coloquei aqui no nosso Facebook as medidas exatamente quais são. Isso. E aí nós temos eu estou aqui também com o monitoring, o M é de monitorar, isso, né? Monitorar o uso e políticas o uso do tabaco, que eu já falei aqui que o Brasil hoje tem um sistema de vigilância que inclui questões sobre o tabagismo no Brasil anual, que é o Vigitel, e também a cada 5 anos, que o Vigitel são nas capitais, né, anualmente. Vigitel é vigilância por telefone. Que é do Ministério da Saúde. Por telefone. Isso. E então, todo ano, o Ministério da Saúde lança dados, tabagismo e outros fatores de risco de doenças crônicas. A cada 5 anos, nós temos uma pesquisa mais aprofundada, mais global, que pega o Brasil inteiro, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, a Brasil IBGE. Nós temos a Pesquisa Nacional sobre a Saúde do Escolar, que pesquisa o tabagismo e outros fatores e outras questões de saúde entre adolescentes de 13 a 15 anos, e vários outros estudos. Então, o Brasil cumpre, e já foi premiado, inclusive, por cumprir esse requisito, que é o M do M-Power, que é monitore. O segundo é proteger as pessoas da exposição à fumaça do tabaco. Segunda letra P, de proteção. Né? Protect, né? Do inglês, mas a proteção. O Brasil adotou, em 2011, uma lei que proibiu totalmente fumar em ambientes fechados. Isso tem a ver com o artigo 8º da Convenção Quadro, que recomenda que a única forma de proteger as pessoas da fumaça ambiental do tabaco, seja os fumantes e os não fumantes,
proibindo totalmente fumar em ambientes fechados, né? Até 2010, o Brasil ainda tinha, pela lei federal, a possibilidade de ter os tais fumódromos dentro dos ambientes fechados. A indústria inventou a convivência em harmonia. Isso, né? Tudo para o Brasil não evoluir, porque essa é uma medida, além de proteger, ela reduz também o tabagismo. Muitos fumantes deixam de fumar, só porque eles têm que parar, tudo está fazendo para ir fumar lá fora. Isso. E eles percebem que eles não podem parar. E a indústria não quer, claro, né? Então, mas o Brasil cumpriu isso magistralmente. O offer, que é oferta, né? A terceira letra do Empower, que é oferecer ajuda para deixar de fumar. Isso mesmo antes da convenção existir, mesmo antes do Empower existir, o Brasil já fazia isso colocando gratuitamente no Sistema Único de Saúde o tratamento para deixar de fumar. Mas, em cima disso, a letra O é de oferecer tratamento, mas também foi o tema do lançamento do relatório ontem. Isso é porque há países, talvez um número imenso de países, que não tratam os pacientes. Não tratam, estão assim, muito ainda aquém, o oferecimento do tratamento para deixar de fumar está muito aquém. Porque assim, muitos fumantes eles conseguem deixar de fumar sem o tratamento, ou só com um folhetinho, etc. Mas tem muito fumante que vai precisar de um tratamento mais A referência adequado. Ontem do representante da Organização Pan-Americana de Saúde, se não me engano, o número que ele citou foi de 4% apenas das pessoas que conseguem parar de fumar sem esse tratamento específico. Né? Isso. Como nós também falamos no primeiro bloco, a nicotina é a pior droga em termos de gerar dependência. Isso. E, assim, uma coisa importante, Alexandre, um país que ainda não proibiu propaganda, um país que ainda não proibiu fumar em ambientes fechados... Não é o caso do nosso. Que não é o caso do Brasil, ele não tem um ambiente muito favorável para ter uma eficácia, uma efetividade desse tipo de medida. Exatamente. Porque o fumante, quando você tem... o tabagismo é uma coisa de contágio social, né? Quando você tem no trabalho, do lado de outro fumante que não está querendo parar de fumar, cheirando aquela fumaça, ou ele liga a televisão, tem propaganda, ou ele abre a porta, tem um outdoor com aquela mulher bonita oferecendo ele vai ao cinema, tem uma cena feita específica para mostrar o cigarro. Exatamente. Uma cena não, como diz o Geraldo, o filme todo. Então fica muito difícil para ele conseguir, né? Isso. E aí você precisa desses ambientes e você precisa oferecer. Então o Brasil já cumpre, né, praticamente, aqui a segunda parte também, a advertência sanitária. Né, a letra, qual é a letra que você está agora do M-Power? Eu estou na quarta letra, letra que é o W, né, que é o que não WARN, se aplica ao em inglês, português. Né? É o WARN, mas que no nosso caso, são as advertências sanitárias, né, que estão nas embalagens. A gente precisa tirar aquele glamour da embalagem, aquilo que atrai o fumante, que mente para o fumante, né, porque quando você pega uma embalagem bonita e lá dentro tem um veneno, isso é uma grande mentira. Claro. Né? Como é que eu vou botar um veneno, um negócio que mata 2 em 3, numa embalagem que parece bala? Mas a mesma coisa você fazer uma caixa de chumbinho e botar uma rosa. Né? Exatamente. Então, o Brasil também cumpre esse requisito e é interessante que pesquisas que foram feitas no Brasil, porque a indústria diz que não funciona, que isso é bobagem, e mostra que funciona sim, que quase que 60%, 70% dos fumantes, quando olham aquelas fotos, eles se arrependem de ter começado a fumar. Isso já está estudado, já é então, evidência. Assim, né? Não tem o que negar. E a indústria né? dizia também que não ia dar para botar foto nas massas. Não sei se você lembra lá atrás. Sim. Não tem como botar foto. E teve uma ação, eles entraram com uma ação judicial dizendo que aquilo ali era um absurdo, porque você trazia imagens muito... impactantes, você fazia expunha a dignidade humana, então um negócio assim que é risível, né? Porque a gente sabendo que o produto deles mata 2 em cada 3 consumidores. Exatamente, porque aí nós respondemos inclusive esse processo dizendo assim que o que fere a dignidade humana é o que a gente assiste nos corredores dos hospitais, né? do Instituto que Nacional chegam de aos Câncer, hospitais. Exatamente, as pessoas com uma traqueostomia, né? Que é aquele buraco na laringe, porque desenvolveu por causa do cigarro e ainda não conseguem deixar de fumar. Isso, fumam pelo orifício. Então isso é que fere a dignidade humana e não a foto que está lá tentando alertar as pessoas. E ganhamos essa ação, né? Só para você ter uma ideia de quanto é importante
né? A sociedade está do nosso lado, o judiciário está do nosso lado, estarem cientes do que é esse jogo muito pesado que essas empresas jogam. Segue o Empower aí. Enforce, desculpa que eu já a letra E. Enforce, da letra E, né? Chama-se enforce em inglês, quer dizer implementar, fazer cumprir a proibição da publicidade, da promoção e patrocínio. Né? A gente até já falou que em 2000 o Brasil deu um grande passo quando tira da grande mídia, né, de comunicação as propagandas, tira das corridas de Fórmula 1, aqueles eventos de artes, né, que tinha. O pessoal mais novo, para quem esse programa também se destina, se não vai fazer essa referência, né? Quem tiver hoje 18 anos não viu isso que a gente está falando. Mas é só pensar no que é feito hoje com a cerveja. Exatamente. Né? Às 8 horas da manhã você tem um anúncio. Se você tiver um jogo de futebol, você tem uma propaganda, uma garrafa de uma cerveja. E sempre no meio de um campo de futebol. Ou na praia, né? Sempre. Aquela coisa da geladinha para esfriar, para tirar que desce redondo. O calor, né? Vamos beber uma cerveja como se o álcool ele hidratasse, ele desidrata, né? Ele não vai gerar hidratação. Aí a pessoa fica com mais sede, né? É uma coisa assim meio surreal. E a última? E o último que é raise, que é de aumentar o preço e os impostos sobre os produtos de tabaco. Isso. Que o Brasil já cumpriu em 2011, a partir de uma lei federal que determinou uma mudança bastante radical na forma de calcular o imposto federal sobre cigarros, que a gente chama IPI. E a partir desse aumento, e também criou-se uma política de preços mínimos para os cigarros, porque os cigarros eram muito baratos, tinha cigarro a menos de R$1 sendo vendidos. E aí, agora o preço mínimo é R$5. R$5 dia de hoje. Abaixo disso é ilegal. E eu tenho um estudo que você conhece, que acompanha os preços de cigarro de uma marca, a marca mais vendida no mundo, que eu agora vou adotar a sua política, não vou citar o nome da marca, mas a gente pega esta marca e ver quanto é que está custando no mundo inteiro, em todos os continentes. Essa marca, no Brasil, é uma das mais baratas do mundo. Quer dizer, além da gente precisar ter feito o preço mínimo para não ter esses preços, porque o impacto do preço baixo é que mais crianças podem ter acesso ao produto e também os que estão fumando, eles podem pensar 2 vezes em parar porque não custa tanto, entre aspas, né? Se bem que tem um outro estudo que a gente faz que pega um maço de cigarro desta mesma marca, multiplica por 31, a gente faz normalmente isso em maio. E a última conta que a gente fez deu 200, se não me engano, R$248. Aí eu vou no surpreender. Por que 31? Que é o dia do mundial, o mês do dia mundial. Entendi. Aí eu escolho o dia 31. Aí a gente pega esses R$248 e faz uma simulação de como se estivesse num supermercado fazendo compras. Dá mais de 50 itens de supermercado, somando. Não chega a 248. E uma outra demonstração do valor da perda que a população tem é que o valor médio do Bolsa Família, que é o maior projeto social dos governos da esquerda e que está sendo mantido pelo governo atual do Brasil, inclusive com uma proposta de dar-lhe um 13º do Bolsa Família, não chega ao valor de um maço de cigarro por dia. Ou seja, o maior programa social do Brasil perde para o consumo de cigarro. E tem estudos sobre a pesquisa sobre orçamento familiar que mostra que, principalmente as famílias de menor renda que têm fumantes, eles gastam mais com cigarros do que com educação, né, comprar material escolar, até com alguns alimentos. Então, é uma coisa... E assim, você faz parte agora, mais recentemente, não quando a notícia foi dada, de um grupo criado pelo Ministério da Justiça, pelo ministro Sérgio Moro, que aventou algo que todo o movimento foi contrário, aventou a possibilidade de reduzir o preço dos tabacos via redução de imposto como forma de controlar o cigarro que vem contrabandeado, que efetivamente é mais barato que o nosso. Foi uma grita na época, né? A sociedade civil se mostrou atenta, as instituições também, inclusive o INCA. Você escreveu textos, se não me engano, foi para o Globo. Mas eu queria saber, então, a sua opinião. O que você achou desse... Na verdade, Alexandre, o que acontece? A indústria do tabaco ela é muito rápida,
ela é muito poderosa e ela tem facilidade de chegar nos gabinetes com seus argumentos. Então, sempre que há troca de governo, isso não é a primeira vez que acontece. Sim, não é o governo do presidente Bolsonaro. Não, já aconteceu no governo do presidente Lula, já aconteceu, eles já foram até tentar convencer o diretor do Instituto Nacional de Câncer, quando ele foi trocado, a fazer uma parceria para programas de prevenir a iniciação do tabagismo. Então, eles são muito rápidos e eles se associam a figuras proeminentes que vão falar em nome deles e levam as suas ideias, né, que beneficiam. E é isso que exatamente aconteceu. O Instituto Ético, né, e o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, que são organizações que são patrocinadas por a empresa que mais vende no Brasil, que não é a que mais vende no mundo, mas que é a que mais vende no Brasil, que é uma empresa subsidiária de uma outra grande transnacional, e eles tentam o tempo inteiro baixar imposto. Mas não é porque eles querem coibir o mercado ilegal de cigarros, até porque, na década de 90, eles que abasteceram o cigarro ilegal, o contrabando de cigarros. Isso está bem documentado. Por que eles querem ampliar sua margem de lucro? Então, eles chegam com o argumento, sempre o argumento deles, de qualquer medida que a gente vai implementar para reduzir o tabagismo olha, vai aumentar o contrabando. Olha, senhor tal ministro, se o senhor fizer isso, vai aumentar o contrabando de cigarro e o Brasil vai perder a arrecadação. E foi exatamente com esse discurso que eles chegam num novo ministro e que diz, olha, o que acontece no Brasil? O preço, o baixo imposto e o baixo preço dos cigarros paraguaios é que faz com que a gente tenha esse grande invasão de mercado de cigarros contrabandeados no Brasil. Quando, na verdade, já tem estudos... Pela lógica, teríamos que baixar o preço do cigarro brasileiro para competir com o contrabando. A lógica deles. A lógica deles. Eles queriam que a gente baixasse o preço do cigarro, né, e diminuísse também o imposto, para poder, como se isso fosse um instrumento para resolver esse problema. Só que existem estudos do Banco Mundial que mostram claramente que o que está na raiz desse problema não é diferença tributária. Vários países que já têm, por exemplo, os países desenvolvidos, como países da Europa, que têm preço elevado, eles não têm um nível de contrabando como tem nos países mais pobres, que têm um cigarro mais barato. Então, não há essa correlação que eles tentam colocar. E eles mostram, e esse estudo também mostra que os países que baixaram impostos, inclusive o Brasil, né, no passado, para reduzir contrabando, Canadá, Suécia e o Brasil, nós temos essa experiência aqui, não resolveu o problema de contrabando e, pelo contrário, aumentou o tabagismo. Então, o que aconteceu? O ministro Mandetta claramente se posicionou da saúde, né? Claramente se posicionou contra baixar imposto e pediu para que o Ministério da Saúde fizesse parte desse grupo de trabalho. E nós estamos representando o Ministério da Saúde, o André Ou seja, Sclor. O ministro da Justiça criou um GT, um grupo de trabalho, sem convocar o pessoal da saúde, né? Inicialmente não tinha essa convocação, nem da Receita Federal. Quer dizer, estranho, e aí né? nós, tanto a saúde quanto a Receita Federal, passamos a fazer parte e a discutir, e que foi bom. Por quê? Porque nós estamos abastecendo esse grupo com dados consubstanciados em estudos que mostram que, na verdade, se o Brasil baixar imposto, ele vai aumentar o tabagismo, vai aumentar o custo do tabagismo no Brasil, que você já falou aí que tem um prejuízo de 44 milhões. Bilhões, desculpa. E você não vai resolver o problema. Você vai aumentar o tabagismo, você não vai resolver o problema, porque hoje o que está por trás do mercado ilegal de cigarros no Brasil é o crime organizado. De tal forma que o próprio Paraguai, que é a principal fonte de contrabando para o Brasil, está buscando ajuda do Brasil, porque o crime organizado também está prejudicando o país. E a gente sabe que o crime organizado, uma vez que o Brasil baixasse o preço do seu cigarro de marca, eles também baixariam o deles, porque o lucro deles é muito maior, a margem de lucro deles é muito maior, eles podem baixar. Agora não é mais 3, agora é 2, agora é 1,50. E é isso, existe uma análise feita pelo pesquisador Roberto Iglesias e o André Sclor,
onde ele compara, né, os preços dos cigarros legais e os preços dos cigarros ilegais. A média, sempre eles baixam, né? Quando o preço sobe, eles sobem. Quando o preço baixa, eles baixam. Então, nunca se vai competir com esse mercado legal. E o que a gente sabe é que, para cada 10% de aumento do preço, você tem uma queda de 8% no consumo. Exato. Geraldo, bota para mim aquele videozinho do Jornal Nacional de ontem, só para a gente ver como é que esse lançamento repercutiu na mídia. Está aí à disposição sua já? O Brasil foi reconhecido hoje como um modelo de sucesso no combate ao cigarro. Leonardo só descobriu que todas as artérias do coração estavam entupidas num exame antes de uma cirurgia nos olhos. E a mudança foi assim. No susto. O medo é um motor fortíssimo, né? Hoje, no Rio, a Organização Mundial de Saúde divulgou um novo relatório sobre o consumo de tabaco, considerado uma epidemia mundial. Desde 2008, quando 171 nações se comprometeram a cumprir um plano da OMS, só 2 países atingiram as 6 metas estabelecidas com máximo grau de eficiência. A Turquia em 2013 e agora o Brasil. Entre as medidas alcançadas estão ambientes livres de fumaça, programas públicos de ajuda para se libertar do vício, campanhas sobre os perigos do fumo para a saúde, restrições na publicidade das marcas de cigarro, pesquisas sobre o consumo. E a última meta que atingimos, o aumento da carga de impostos. No ano passado, o peso dos impostos no preço do cigarro superou a meta da Organização Mundial de Saúde, que é de 75% no custo final para o consumidor. Estas taxas variam entre as marcas. Neste caso, é considerada a marca mais vendida e os impostos correspondem a 83% do preço de cada maço desta marca. Há 13 anos, quase 16% da população tinham este vício. No ano passado, a porcentagem caiu para 9%, uma redução de 40%. Nós devemos ter redução dos nossos gastos de saúde pública com doenças causadas pelo tabagismo, que passam por cardiovascular, passam por câncer de bexiga, boca, lábio, pulmão, laringe. O Brasil começa agora a colher os frutos dessa redução. E para continuar neste caminho é preciso vontade para manter o que já foi conquistado. Hoje eu não posso fumar o primeiro, né, porque fumar o primeiro é mais fácil. Agora, deixar de fumar o segundo, mais difícil. O terceiro é mais difícil ainda. Aí vai um maço, 2, aí não tem fim. Essa matéria foi no Jornal Nacional de ontem, repercutindo o evento ao qual nós estamos aqui nos referindo, e foi no Jornal Nacional. E depois teve uma matéria também no Jornal da Band. Você pode colocar aí pra gente, Geraldo? O Jornal da Band também abordou o tema. Outras matérias foram feitas. Foi um evento que realmente teve uma repercussão muito positiva, muito favorável, que retrata a importância de um setor sanitário brasileiro que junta instituições, junta academias, junta associações e conseguiu, junto com a sociedade civil, com os ativistas, esses resultados favoráveis que a gente tem no país. Geraldo, vai, senão a gente pula. Geraldo está buscando a matéria da Band. Essa matéria da Band também reforça o evento de ontem e tem o depoimento de uma cliente nossa que foi... Bom, ela vai dar o depoimento dela. Se o Geraldo já vai entrar no ar. Tereza Bulhões, se você não estiver ouvindo, prazer aqui estar lendo os seus comentários elogiosos ao programa. Um grande abraço. Vamos lá, matéria da Band. Todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde no combate ao tabagismo atrás da Turquia. E segundo a OMS, deu certo. Em 12 anos, o número de fumantes do país caiu de 16% para 9% da população adulta. O cigarro foi um companheiro inseparável para Suzana durante 40 anos. Um maço por dia.
Mas a chegada do neto mudou essa história. Por causa dele, resolveu largar o fumo, procurou ajuda médica e descobriu um câncer. Em menos de 6 meses, retirou metade do pulmão esquerdo. Curada da doença e livre do vício, há quase 10 meses não põe um cigarro na boca. E diz que teria sido muito mais difícil parar quando as restrições ao tabaco praticamente não existiam. Antigamente, todo mundo fumando na sala onde você trabalhava. Hoje em dia não, você tem que parar, você tem que sair, às vezes descer alguns andares. Então eu acho que isso realmente ajudou. A exemplo de Suzana, cada vez mais brasileiros abandonam o tabagismo. Segundo o Ministério da Saúde, em 2006, os fumantes eram quase 16% da população. No fim do ano passado, eram 9%, um contingente de 19 milhões de pessoas. Um esforço que é resultado de uma política de Estado mantida por décadas em diferentes governos e que agora ganha uma espécie de selo de qualidade internacional. O Brasil é o segundo país do mundo a adotar todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde no combate ao cigarro. O título foi oficializado numa cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Além de nós, só a Turquia tinha atingido todas as metas da OMS. São determinações como padronização das embalagens com alertas para os fumantes, restrições ao fumo em locais fechados, de propaganda, de posicionamento dos maços nos pontos de venda e aumento dos impostos, que na marca mais vendida do país chega a 82% do preço do produto. Brazil is one of the 2 countries in the world which has adopted all the... Então, Tânia, estivemos presentes ontem nesse evento, né? Uma das coisas que foi ressaltada por vários atores que estiveram lá é que a gente tem que valorizar essas conquistas, mas não podemos esmorecer, baixar a guarda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do protocolo de comércio ilícito do tabaco e o que foi essa grande vitória também, que foi esse encontro que gerou essa parceria Brasil-Paraguai. Nós temos uns 10 minutinhos para a gente tentar. A gente estava falando sobre esse grupo de trabalho que foi criado no Ministério da Justiça, né, para estudar baixar o imposto de cigarros, para coibir o mercado ilegal. Mas, assim, está bastante claro, inclusive para o grupo, né, a partir dos dados que nós levamos, que a resposta para esse tipo de problema não é baixar imposto, e sim ratificar o protocolo da própria Convenção Quadro, que é o artigo 15, que busca eliminar o mercado ilegal de produtos de tabaco, que aí inclui o contrabando. Tratado que nós estamos falando, que é o maior tratado de saúde pública, que é a Convenção Quadro, ele tem vários artigos, e um dos artigos é exatamente como combater isso, porque se sabe que esse é um problema, não só no país. Né? Por que o cigarro... porque a gente vê muitas pessoas falando assim, o cigarro contrabandeado é de baixa qualidade. Não existe qualidade para nenhum tipo de cigarro, seja legal ou ilegal. Claro. O problema cigarro brasileiro do cigarro... que é de qualidade mata 2 em cada 3. Exatamente. O problema do cigarro ilegal é porque ele é barato. E ele facilita a iniciação de crianças e adolescentes. Este é o problema. E aí ele vai minar o efeito da política de aumentar preços e impostos que a gente tem no Brasil, que foi uma das mais eficientes para reduzir o tabagismo. Uhum. E o Brasil ratificou este protocolo no ano passado. O presidente da República, no ano passado, promulgou que todo o processo, né, que tem que fazer para o Brasil ficar parte desse e ter obrigação, e são uma série de medidas, inclusive medidas de segurança pública que cabem ao Ministério da Justiça, né? Leis para tornar esse crime mais penoso, porque hoje é vantajoso para o crime organizado, porque a penalidade por esse tipo de crime ele é muito pequena. O rastreamento de toda a produção. Então, são várias medidas que precisam ser cumpridas para que a gente possa realmente atuar sobre esse problema de forma eficaz, porque baixar imposto não resolve. E o que foi, então, esse encontro que a gente, de uma certa forma, pode chamar de histórico? O Paraguai é a principal fonte, né, de cigarros contrabandeados para o Brasil. E o atual presidente do Paraguai ele mudou totalmente sua visão sobre esse problema. O Paraguai é parte também da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e, recentemente, está fazendo todo o procedimento para aderir a esse protocolo para eliminar o mercado ilegal de cigarros. Uhum. Então, o ministro da Saúde, Mandetta, agora nesse semestre, teve um encontro com o ministro da Saúde,
em reuniões de ministros do Mercosul, Júlio Mazzoleni. E eles, aliás, o Paraguai também criou recentemente uma comissão interministerial igual ao Brasil, né, para a implementação da Convenção Quadro. Não tinham, criaram em maio. Então, eles deram vários impulsos que tornou bastante... Quer dizer, nós já temos uma comissão interministerial há mais de 10 anos. No Brasil. Né? 13 anos, eu acho. O Brasil é um dos poucos países que tem essa comissão. Mais um ponto a nosso favor também, porque a compreensão da importância dessa comissão... ainda, assim, o PNUD, ele tem assim, tentado incentivar os países, que é um órgão das Nações Unidas, a adotarem esse tipo de mecanismo que torna o que eles chamam a coerência de governo na implementação do tratado. Porque não adianta um setor da saúde querer fazer uma coisa e o outro não fazer. Exatamente. Então, é o governo como um todo numa política de saúde. E por que não só no Brasil, mas quando a gente vê materiais de outros países, é dito que, dentre os artigos todos que constam dessa convenção, desse tratado, o 5.3, que é aquele que fala na interferência da indústria, por que todo mundo diz que talvez seja o artigo que a gente mais devesse implementar? Esse artigo ele é transversal a todas as medidas da Convenção, porque a gente vê muito claramente que a indústria do tabaco ela não dorme no ponto. Apesar da gente saber todas as suas práticas desleais, eles continuam a buscar formas de interferir nas ações que visam reduzir o tabagismo. Se a gente olhar hoje no Congresso Nacional, aliás, se a gente olhar todas as medidas, né, por exemplo, a proibição de fumar em ambientes fechados, nós gastamos 7 anos patinando exatamente, escorregando no lobby da indústria no Congresso Nacional. Uma medida óbvia, né? Então, assim, a fumaça do cigarro tem 7.000 substâncias tóxicas, 100 delas, quase 100 delas, têm o poder de sozinhas gerar câncer. E a gente, para dizer que não é legal fumar aqui no ambiente fechado, levou 7 anos. 7 anos. Por quê? Porque a indústria está lá dizendo para os parlamentares que tem que isso vai aumentar contrabando, isso vai gerar problemas para os agricultores e questionando a legitimidade, inclusive, dos dados científicos, né? Tem até isso. A questão dos aditivos... Faz parte da estratégia desmontar, desconstruir os nossos argumentos. Exatamente. Os aditivos dos cigarros. Isso. A Anvisa, desde 2012, tenta proibir o uso de aditivos mais que dão sabores. 7 anos já estamos perdendo. Aí, se você olhar o histórico de obstrução, eles começam tentando retardar o procedimento da Anvisa de audiências públicas, de consultas públicas, que eram para acontecer em 6 meses, aconteceram em 1 ano e 1 mês, em 1 ano e 6 meses. Aí, depois, como a Anvisa não se vamos dizer assim, ateve, né, continua a evoluir no processo, entram com uma ação judicial e uma liminar suspensiva que passou 5 anos no Supremo Tribunal. E, no final do julgamento, infelizmente, não foi vinculante, ou seja, as empresas começam novamente a entrar com novas ações nos tribunais inferiores e imobilizando a implementação de uma medida que tem como objetivo impedir que o tabagismo seja uma doença pediátrica. Né? O tabagismo é uma doença pediátrica. É uma doença porque é uma dependência química. E os aditivos de sabor, de aroma ajudam para quem que é tutti-frutti, para quem que é menta. Você tem uma, não é uma teoria, mas você defende uma tese e com evidências em números sobre a questão de quanto custa esse retardo, quanto custa perder esse tempo todo. Na verdade, Alexandre, isso é um estudo que foi feito a gente encomendou, vamos dizer assim, ao nosso epidemiologista André Schlor, para ele fazer uma estimativa, o quanto custa uma interferência, um lobby, né, uma pessoa um oficial de governo receber dinheiro da indústria para prestar serviço de obstrução de uma política pública, porque isso gera um retardo. E ele estimou que para cada 14 mil dólares recebidos, são 200 mortes. Eu não tenho assim, esse dado está numa publicação que o INCA fez, que exatamente, não é em dinheiro, mas em morte, que é uma coisa muito, né, mais, vamos dizer assim, séria, né, porque a indústria, a única fonte de renda da indústria é fumante. Né? O fumante que ele seduz e ele não tem outra renda. Então, é uma indústria o dinheiro que não dela, né? Vem da morte dos fumantes. Então, quando eu dou dinheiro para um oficial
de governo para ele obstruir uma medida de saúde pública, isso tem um custo, que é um custo intangível em mortes. A gente sabe que tem parlamentares que pegam a relatoria de projetos de lei, sentam em cima deles e não defendem o ainda projeto temos parlamentares e outros agentes de governo, prefeitos de municípios produtores, que estão a serviço da indústria para obstruir a evolução desse tratado no Brasil. E o pior é a gente que estuda esse assunto, né? Eu estudo há mais de 40 anos, você por aí também. O pior é a gente ouvir o discurso deles de que eles estão defendendo famílias de agricultores, né? Agricultura familiar. Isso é que é o pior, né? A gente saber que eles estão a serviço de uma indústria, mas eles dizem que estão a serviço um argumento de pobres famílias que tenham o seu sustento na E sabe por que é um argumento falso, Alexandre? Porque o mundo está parando de consumir. Hoje a gente tem dados da convenção que há uma redução da demanda clara. Os agricultores dependem de uma produção que é quase toda exportada, né? O Brasil já está reduzindo. E eles estão recebendo um impacto já dessa redução da demanda. Então, se essas pessoas que dizem que se preocupam com eles, que estivessem realmente preocupados, eles estariam investindo esforços para diversificação de produção. Que é um dos artigos da Convenção Quadro. O Brasil tem um programa de diversificação. O agricultor parar de plantar tabaco, plantar morango, fazer uma usina de ecoturismo dentro da sua propriedade. O Brasil já tem várias experiências nesse caminho. O extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário já tinha construído esse caminho, só que até este programa sofria boicote. Isso. Porque as empresas não têm interesse em perder esse controle. Inclusive, não só por causa do tabaco, mas por outros interesses. Tânia, a gente agradece muito a sua participação. O Geraldo está nervoso aqui. Se ele tivesse grávido, ele estaria tendo filho aqui, porque o programa precisa encerrar. O nosso programa é longo, mas é sempre assim. A gente nunca esgota o tema, fica sempre aquele gostinho de quero mais. Eu espero que os ouvintes comunguem dessa nossa opinião, que o tema é importante, mereceu a gente trazer, e o nosso país está de parabéns. Encerra o programa. Um grande abraço para os ouvintes. Você encerra o programa, Tânia. Muito obrigada, Alexandre, por esse espaço. Eu queria só deixar uma mensagem. Estamos com um projeto de lei no Senado Federal que precisamos do apoio de toda a sociedade, que é o projeto que visa tirar essas embalagens bonitinhas dos cigarros. Entre outras coisas nesse projeto. Entre outras coisas. 769/2015. Que está agora sob pressão da indústria. Então, vamos aprovar esse projeto, vamos fazer pressão. Grande abraço. Muito obrigada pelo espaço. E, Geraldo, um grande abraço. Tchau.